Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja profundamente bem, né? Antes de continuar o vídeo, deixe seu like, tá? É importante. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. E se quiser compartilhar os vídeos, será ótimo. Comente os vídeos. Também é muito importante o comentário de vocês. As sugestões, tá? Quem quiser ajudar o canal financeiramente, né? Por favor, se isso for do seu coração, você pode fazer qualquer doação, qualquer uma. Robson, rmt@gmail.com. Robson, ponto, é um ponto aí, ponto, rmt@gmail.com. Robson, ponto, rmt@gmail.com. Tá ok? Beleza? Muito bem. Eu já agradeço desde já a todos aqueles que têm colaborado com o canal, gente. É muito importante vocês entenderem que o nosso canal não é monetizado, tá? E eu não vivo do canal, porque se eu fosse viver do canal, eu tava, e a Covid deixou muitas sequelas nas pessoas. Não sei se foi a Covid, se foi outra coisa, né? Que a gente não pode dizer aqui. Se foi a Vavá. E aí, meus amigos, começou a dar alteração em glicemia e ainda uma gastrite meio severa, mas a gente já está se cuidando, já está se medicando e procurando ver o que faz de melhor, tá bom? Muito bem. No último vídeo a gente estava falando sobre exatamente o pleroma, né? Porque as pessoas, o que é o pleroma? Na verdade, se você fosse tomar essa palavra no sentido bem concreto, o pleroma é Deus. O pleroma é a totalidade de Deus. A palavra plero, tá? Ou, né, como alguns podem chamar, por exemplo, quando usa-se o termo lá no Novo Testamento, e todos ficaram cheios. Cheio é plero. Tá? Cheio quer dizer um copo que, além de encher, transborda. Ok? Isso aqui é a palavra. Então, o pleroma é a plenitude ou o Deus pleno, porque ele é de todas as maneiras a sua manifestação nos seres, tá, que estão dentro do universo fractal, tá, certo? E dentro do universo, tá, material. Sim, porque ele está em nós em virtude de Sofia, tá? Ela ser um éon. Portanto, ela deixou a marca dela dentro de nós, apesar de nós vivermos dentro de uma matrix e de uma simulação criada por seres que se fizeram passar por Deus. Tá? Então a gente já fica assim, nossa, a coisa é complicada de entender. Não, ela não é complicada se você traçar uma linha de raciocínio, tá? Do contrário, deixa eu puxar um pouquinho aqui, isso. Do contrário, você não vai entender realmente, tá? Então, eu vou, estou procurando aqui a minha canetinha, né? Entre o mundo material e o mundo fractal, existe uma área chamada, que eu denomino de mundo moroncial. Tá?
Entre um limite e outro, tá? Entre um limite e outro, do pleroma e do mundo material, tem uma zona, tá? Uma zona que é a habitação da Sofia, tá? Porque ela não voltou para o pleroma, tá? E então ela está nessa zona aqui, ok? Das constelações zodiacais, porque simboliza, tá, o controle que ela tem sobre a vida humana. Ela está acima dos arcontes, dos seres que se originaram do demiurgo que foi gerado dela, ok? Então essa zona aqui é a fronteira para você chegar ao pleroma, ok? Primeiro você tem que pensar em atravessar estas esferas, ok? Gente, alguns perguntaram para mim o que é isso aqui. Isso aqui é um diagrama Ophita, uma escola agnóstica. Eles pensavam dessa forma, tá? E não é muito diferente dessa forma aqui, ó. Tá? Você vai vendo que tem tantos círculos no sentido, tá, vertical como horizontal, tá? Então aqui você vai vendo, tá, a área. Então quando chega aqui em Saturno, tá aqui, tá? Para cá já começa as esferas das estrelas. Eles achavam, meus amigos, que tinha só 7 planetas, tá? 7 astros, eles contavam com a Lua e o Sol. Estão entendendo? Hoje a gente sabe que existe mais, em torno de 12. Ok? Então, para você ter uma ideia. Porque os judeus acreditavam que tinham 7 céus. Depois, tinham crenças que diziam que tinha 3 céus. Céus quer dizer dimensões. Tá? E depois o livro de Enoque fala que existiam 10. Que ele foi levado até o 10º céu. Tá? Então, em cada espaço que ele vai, ele descreve o que tem lá nessa dimensão, tá? Tem muita gente que acha assim o livro de Enoque, o supimpa, o mundo. Nossa, o livro de Enoque revelou todas as coisas que a gente estava querendo e eles não querem que a gente saiba. Não, o livro de Enoque, inclusive, está presente em algumas traduções de Bíblia, tá? Por quê? Por que o pessoal gosta do livro de Enoque? Porque o livro de Enoque é meio que apocalíptico. E o pessoal adora Apocalipse. Não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas adoram um fenômeno apocalíptico. Meu Deus, meu Pai, está acabando, vai acabar. Quando vai... Sabe? Eles adoram isso. Parece que as pessoas aqui na Terra resolveram que elas querem um cataclisma. E como elas estão tão ansiosas por isso, isso vai acabar acontecendo porque os governantes do mundo vão fazer isso acontecer. Porque esse pessoal fica propagando essas herdas, tá? Ficam propagando essas herdas aí, e aí, meu amigo, não tem outro, tá? Então as escolas gnósticas, elas tinham visões, né, diferentes de como tudo foi essa cosmogonia, porque é isso que é importante entender, tá? A cosmologia gnóstica e a cosmogonia gnóstica é muito diferente daquilo que se tem por aí, correto? Muito bem. Dito isso, eu vou chamar aqui umas figuras, só para a gente entender algumas cositas, tá? Então, por exemplo, os ofitas, tá?
eles faziam gráficos para descrever a história. Então, veja, aqui tem a Pronoia, tá? Sofia, né? A esfera, tá, de Sofia. Como está em inglês, algumas coisas eu posso até dizer, outras eu não. E aqui, tá? A esfera dela está aqui, ok? A esfera de Sofia, tá? Isso aqui é a Geena ou o Tártaro, tá? Ele descreveu que após aqui o mundo da Pronoia da Sofia, vejam que tem 4 aqui, a tétrade, tá? Existia essa divisão. Aí vinha aqui o Leviatã. Então, espera aí, Robson, volta aqui. Eu não entendi. Está bem aqui, ó. O que eles estão descrevendo aí nesse gráfico é a mesma coisa que isso aqui, ó. Eles estão mostrando que bem aqui está aqui o Leviatã, ou o Ouroboros, tá? A serpente que representa o ciclo, tá? O ciclo eterno, que ela está mordendo o próprio rabo, tá? Certo? Então é isso que eles estão descrevendo aqui. Agora, vocês vão perceber que há alguns detalhes aqui, tá? Aí tem o Leviatã, tá? Que é a serpente ou o dragão, tá? E os 7 planetas aqui, ó, tá? Os 7 planetas, olha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó. Aí eles vão descrever aqui, ó, Eloi, Sabaote, Yaldabaote, Otai, Estafai, Iro e Adonai. Estão eles que dominam esses 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, ó. Então eles governam estas esferas aqui, ó. Tá aqui, ó. Planetas. Tá? Aí vem a atmosfera terrestrial. A atmosfera da Terra. Tá? E aí observe aqui o seguinte. Tá? Quem é que está no governo aqui, ó? É a região de... Vou pegar aqui, levantar. Behemoth. Tá? Então, olha. Quem está aqui? Suriel, Gabriel, Aratote, Micael, Rafael, Tautebaote e Andel, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, bem aqui, encerra aqui, ó, a atmosfera terrestrial. Então, para cá, veja que tem governo aqui, os governantes, os arcontes estão aqui, nessa esfera já da atmosfera terrestre, tá? E tem aqui, certo? Acima da atmosfera terrestre tem outro grupo de seres governando, para poder chegar aqui à esfera de Sofia. Tá? Então, alguém pode perguntar assim, mas por que o nome desses arcanjos está aparecendo aí? Gabriel, Miguel, Rafael. É porque esses seres, meus queridos, eram tudo menos anjo.
tá? Sinceramente falando, essa história de Miguel, olha, o que se conta, por exemplo, do Gabriel, é que o Gabriel forçou, tá? O Mohammed, né? Que a paz esteja com ele, forçou ele a escrever o Alcorão e recitar uma oração, sendo que ele era analfabeto e gago. Você vê a bondade do anjo. Não, recita aí para mim. Você já pensou? Escreve aí. Aí o cara disse, eu não sei escrever. Então você imagina o que esses seres, que o pessoal resolveu chamar de arcanjo, que na verdade vem de arconte também, anjo principal, vem de argue, o primeiro, o principal, né? Então você já está percebendo que a coisa para cá, para baixo, né, tomou outra proporção. Então, a Sofia, o mundo lá que eles descrevem, tá? Veja que abaixo dela, aqui, está todo os governantes. Não é à toa que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz assim, não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados, potestades e governantes, pelos espíritos do mal espalhados pela atmosfera, ou espalhado pelo espaço. Porque não existe espaço vazio. O espaço está todo preenchido de existências. Então você imagina, em nenhum momento o apóstolo Paulo cita qualquer nome de qualquer anjo. Tá? Parece que o apóstolo Paulo, ele os primeiros documentos foram os gnósticos, depois as epístolas, tá, de Paulo. Os evangelhos canônicos só surgem muito tempo depois. E o apóstolo Paulo escreve nos anos 50 depois de Cristo. Isso significa que como é que ele escreveu essas coisas? Primeira coisa que se diz, não conheceu Jesus, o que para mim é mentira. Segundo, ele tem algumas coisas nas cartas dele que parecem gnósticos, mas o apóstolo Paulo não era gnóstico. Quem assim pensa, eu acho que está cometendo um grande erro, porque vocês veem que, por exemplo, ele não fala especificamente de anjo nenhum. Ele fala ao som da trombeta, a voz do arcanjo, mas ele não diz que arcanjo é. Só vai se citar anjo lá na carta de Judas, salvo engano, ou Pedro, em que eles vão falar sobre a luta pelo corpo de Moisés entre Miguel, tá, e o diabo. Coitado do Moisés. Porque nenhuma dessas duas peças são boas. Então, há muita coisa que nós precisamos realmente nos aprofundar. Então, veja, esta é uma visão
Deixa eu ver se para cá tem alguma coisa. Aqui tem outra, tá? Eu vou mostrar alguns gráficos aqui, apesar de que eu não vou me deter muito nele. É o gráfico anterior. Aqui, ó. Tá? Gráfico anterior. Esses bichos feios aqui eu não quero ver. Tá? Aí, aqui, ó. Outro gráfico. Só que vocês vão ter dificuldade, porque isso aqui é tirado, meus amigos. É o mesmo gráfico que a gente viu, só que tem algumas particularidades aqui, entendeu? E aí a gente não consegue ler. Por quê? Porque ele é muito pequeno e ele foi feito de uma maneira que a gente não consegue observar nada, ler absolutamente nada. Olha aqui, ó. Então esse aqui é um outro gráfico, tá? Mostrando o pleroma, tá? Você vê que tem aqui tem uma é a mesma, aquela mesma figura, tá? Aqui, aí vem aqueles governantes aqui, tá? Certo? Que é o Tártaro, e vem aqui diremos assim, os outros arcontes, tá? Estou passando para cá, aqui é o outro. Esse aqui eu já mostrei, tá, no papel, mas vejam que ele começa exatamente falando da tétrade. Qual é a tétrade? É esses quatro aqui, ó, tá? O abismo e o silêncio, tá? O monogêneo e a verdade. Aí depois surge, tá? A Ogdoad, que é o Logos e a vida, o homem e a igreja. Então aqui tem Pleron, aqui tem os aeões, e aqui termina essa zona que é separada, o pleroma é separado pela Crox, né? Então aqui, ó, ok? Então vocês vão perceber que cada escola dividia e organizava a forma do pleroma a seu modo, ok? Vamos ver mais um aqui. É o mesmo anterior que a gente viu, não dá de ler. Esse aqui é outro. Tudo isso feito pelos ofitas, tá? Os ofitas, eles tinham essa capacidade. Esse aqui é o pai, dá mais ou menos para ver, né? Que é o pai, o filho, tá? E o ágape, o amor, tá? E aí você vai ver que realmente quando chegar aqui, olha aqui, a cruz, ela separa o mundo material, tá? Aqui está o paraíso, ó. Já mostrei isso aqui, né? Então você conta aqui, ó, tá? E você vai ver que o paraíso está bem aqui. Você tem que atravessar estas esferas dominadas pelos arcontes, tá? Passar por elas para chegar, tá? Entrar no paraíso, ok? Que foi lá que o apóstolo Paulo foi. Ele não foi lá no pleroma, né? Ele foi aqui no paraíso, foi arrebatado até o terceiro céu, diz ele, tá? Então, isso é importante a gente entender, ok? Mais um. Esse aqui é bem mais complicado, porque ele vai fazer todo isso aqui, já é valentiniano, tá? Mas não dá nem para a gente ler, tá? E eu bem que gostaria de fazer essas artes, mas não tenho habilidade para fazer desenho, tá? Então olha aqui, ó, é outro modelo também, tá? Mas que a gente não vai conseguir ler pela maneira como, né, como está descrito, tá?
mas a gente sabe que os ofitas, eles tinham essa mania, né, de fazer os gráficos, né? Então aqui, ó, mais um, tá? É aquele anterior, tá? Para cá, ok? Então vocês estão vendo vários, né? Olha, aqui o outro, né? E aí eles vão mostrando aqui, ó, tá? Aí eles vão mostrar aqui a Terra, tá? Aí vão mostrar como este, né, o universo ou esta realidade é separada desta aqui, ok? Aqui tem outro, né? Esse aqui é o Pai, né? O amor, aqui, ó, tá? Love, o amor, ok? E aqui a vida. Algumas coisas a gente pode ler. E os outros aqui, o paraíso, ó. Você percebe que aqui está aqui o paraíso e as esferas aqui, ó. Tá? Você vai sempre ver essas esferas, as 7 esferas de governo, tá? Que vão separar essa zona aqui do paraíso onde está a Sofia. Porque aí depois, meu amigo, é só correr para o abraço, tá? Aqui é outro modelo, né? Tá? Vocês vão vendo aqui que tem esse modelo, que também é ofita, mas que a gente aqui não tem como ler. Eu só estou mostrando mesmo para você ver que aqui a gente tenta pesquisar as coisas, pessoal, porque a gente tem seriedade nas coisas que a gente faz aqui, entendeu? Então aqui toda explicação daquilo que os ofitas entendiam, concebiam, tá? Como princípio, tá? Aqui está aqui está o Pai, o silêncio, né? Profundo silêncio. Aí vem aqui o Supremo, né? Aí, amigos, eles vêm mostrando todo esse caminho que a gente não pode nem estudar com vocês, porque realmente as letras são complicadas de se entender, mas está valendo a intenção, ok? Muito bem. Aí a gente vai aqui, bora lá, entender mais do pleroma. O pleroma também é utilizado na língua grega, em geral, e pela Igreja Ortodoxa grega, pois aparece na Epístola aos Colossenses, proponente a divisão de que Paulo seria de fato gnóstico, o que eu não concordo, tá? Como Helena Pageus, ela é uma grande estudiosa aqui está uma das fontes, tá? Helena Pageus, tá? Da Universidade de Princeton, né? Entende que a referência na epístola como algo a ser interpretado no sentido gnóstico. Ela entende que aquela citação que o apóstolo Paulo fala lá, que Jesus nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ela entende que isso é algo gnóstico, tá? O apóstolo Paulo tinha um entendimento da plenitude do pleroma a partir das profecias bíblicas do Antigo Testamento. Pois, de acordo com as Escrituras, o Messias de Deus viria a revelar a plenitude de Deus à humanidade. Quer dizer, ele vinha revelar o pleroma, tá? Pleroma pode ser também entendido
como o reino, tá, de Deus, ou o reino celestial. Neste sentido, Paulo, ao escrever para os Colossenses, onde utiliza o termo, tá, e desenvolve a ideia de relacionamento com Jesus, do relacionamento Jesus com pleroma. Concorda com o que João afirmou no prólogo do seu evangelho, que ao dizer, no princípio, tá, aqui ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, porque ele estava onde? No pleroma. E o verbo logos era Deus. Por quê? Porque ele é um participante do pleroma. Então ele é Deus. Tá? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, tá? Como a glória do Pai, cheio de graça e verdade. Ok? Então, o que na verdade o prólogo de João está descrevendo? O pleroma. Porque ao dizer que Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Ou estava voltado para Deus. Ok? Quer dizer, estava em direção a Deus. Porque o Logos faz parte da tétrade. Ok? Então nós temos o Bitos, a Sige, e o Logos e a Gnose. Né? Então você vai ver que quando o apóstolo João diz que nada do que foi feito se fez sem ele, veja, alguns estudiosos, preste atenção no que eu vou falar agora, alguns estudiosos ligam o Logos à sabedoria. É aí que está o problema. Então eles começam a dizer que o Logos é a sabedoria. Então por isso que tem a ideia de que o Cristo é a Sofia. Que quando ele ressuscitou, ele se torna a Sofia. Da onde vem essa interpretação? Essa interpretação vem daí. Por quê? Porque eles interpretam, né, que o argue, veja, no principal, porque a palavra argue tem sentido de o primeiro, o princípio, né? Então, no principal estava o Logos. Quem é o principal? E o Logos estava com Deus. Que Deus? Não é o Jeová. Tá? E o Logos era Deus. Então tem duas entidades presentes aqui. O Argue e o Logos. Ok? Quando você pega o Gênesis e a tradução hebraica, eles dizem Bereshit bara Elohim. Tá? Na tradução da Septuaginta se diz em Argue, tá? Em Argue, no princípio. Enquanto que a palavra hebraica é Bereshit. Reshit tem sentido de por dentro, por meio. Então, quem é o Argue? O Argue é aquele principal, ou ser principal, que dá origem a tudo. Ok?
Então, Reshit também significa isso. Aí, quando você diz que Argue é o Cristo, ou que o Reshit é o Cristo, portanto, ele é maior do que Jeová, você está inserindo o Cristo como participante da criação da matéria. E isso não é concebido pelos gnósticos. Isto não é uma ideia gnóstica. Porque ao dizer que o Cristo, tá, participou da criação, que foi por meio dele que se criou todas as coisas, bem, então você está dizendo o seguinte, que o Cristo serviu de substância para que os arcontes fizessem a matéria, o mundo físico, a realidade. E isso não coaduna com as ideias gnósticas. Porque eles são enfáticos em dizer que quem faz a matéria é o demiurgo, aproveitando-se da substância produzida pelo decaimento de Sofia. Ok? Isso é importante, né? Porque senão, daqui a pouco, eu vejo alguns canais divulgando essa ideia de que Cristo é a Sofia. Não pode ser. Porque seria uma imensa contradição e o conjunto dos documentos de Nag Hammadi não apoiam essa ideia. O Cristo é a contraparte de Sofia e não a Sofia. Tá? Se Cristo tivesse sido ele o artífice e ele tivesse sido participante da criação dos arcontes, do demiurgo, então tudo seria muito maravilhoso. Então nós cairíamos numa contradição imensa. Mas não é isso que os gnósticos apoiam. Essa não é uma ideia gnóstica. Tá? Então, preciso entender bem esse aspecto, tá? Para que a gente não confunda as coisas. E aí, né? Então, agora nós vamos pegar aqui um pouco sobre o Carl Jung, né? Aquele famoso, né? Por quê? Porque o Carl Jung utilizou a palavra no trabalho publicado em 1916, 7 sermões aos mortos, que finalmente foi publicado em resposta a Jó. E depois, num apêndice da segunda edição da sua autobiografia, Memórias, Sonhos e Reflexões, de acordo com Jung, Pleroma é ao mesmo tempo o tudo e o nada. Olha só o que o Carl Jung vai dizer, tá? Ok? É ao mesmo tempo o tudo e o nada, tá? Olha aí. É o mesmo tudo e o nada. É infrutífero pensar sobre o pleroma. Nisto tanto pensar quanto o ser cessam, pois o eterno e o infinito não possuem atributos. Tá? Então ele está fazendo uma análise que eu respeito muito, tá? Carl Jung pensar assim, poxa vida, tremendo. Só que realmente você não tem como descrever o inefável. No entanto, os gnósticos deixaram escritos coisas que precisam ser refletidas e estudadas. O Carl Jung talvez tenha
tido a oportunidade de ler algum documento. Com certeza ele não leu todos os documentos de Nag Hammadi. Ele, por sinal, ele era possuidor de um documento que ele comprou. John M. Dillon, no seu Pleroma und Noetic Cosmos, a Comparative Study, Pleroma e Noética Cósmica, um sentido comparativo, declara que o gnosticismo importou o seu conceito de reino ideal, ou pleroma, do conceito platônico de cosmos e demiurgo em Timeu, e o conceito de cosmos noético de Filon de Alexandria, em contraste com o cosmos estético. Para chegar nessa conclusão, ele contrasta o cosmos noético com a passagem da biblioteca de Nag Hammadi, onde os aeões são expressados como pensamentos de Deus. Dillon afirma que o pleroma é uma adaptação de ideias gregas, pois antes de Filon ou Filon, não há nenhuma tradição judaica que aceite que o mundo material, ou o cosmos, foi baseado no mundo ideal que também existe. Então, por quê? Porque existe a ideia, existe a ideia, e aqui, bora voltar aqui, de que o demiurgo criou o nosso universo e o cosmos, com a seguinte ideia: ele imitou o pleroma e tentou fazer aqui na matéria, no universo físico, e vamos explicar uma coisa importante. Quando eu peguei essa aqui, essa foto aqui, ok? Essa imagem, quer dizer, esse gráfico. E bem aqui está aqui, o universo do demiurgo, que é essa parte escura, e o universo Terra, essa parte aqui. No entanto, ambos universos são o universo de Javé. Por quê? Porque você vai entender com muita propriedade, que é uma comprovação científica, de que 95% do universo é escura, matéria escura e energia escura. Então o universo, ele é grande, ele é escuro e ele é frio. Então só tem 5% de luminosidade, que é a energia bariônica. Que é quando a gente olha para o céu e vê essas luzes aí, estrelas, etc. No universo é um ínfimo. Ok? Ínfimo. Certo? Então, o Javé, o demiurgo, ele é 95% escuridão e 5% luz. Quer dizer, essa parte luminosa dele é a parte que foi lançada para nós. Correto? Então é preciso entender isto, sob pena de que os nossos estudos aqui têm a intenção de mostrar o que a gente está vendo. Vamos lá. Eu vou dar uma aqui. Muito bem. Porque tem... Deixa eu ver se está aqui. Não.
Então vamos lá. Aqui, ó. Esse foi aqui a esfera que, né, que eu mostrei do que seria o pleroma, a totalidade, né, gente? Isso aqui é algo incrível que a gente precisa entender, né? Então eu vou por exemplo, o Platão era assim, ó. Ele acreditava que existia um mundo metafísico, que era um mundo absoluto das ideias, né? Da permanência. Tudo é fixo, tudo é perfeito e o mundo é um mundo insensível, tá? Então esse é por isso que estão dizendo que os gnósticos aproveitaram a ideia de Platão, né, das duas realidades. Então ele fala que o plano físico é o mundo relativo dos sentidos e da forma. Mundo sensível, mundo imutável, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Ok? Tá? Então, eu vou dar um pulinho aqui agora, ok? E nós vamos olhar uma outra coisa importante aqui, tá? Então, olha. Os diagramas ou fitas são diagramas rituais e esotéricos usados pela seita gnóstica ou fita, que reverenciavam a serpente do Jardim do Éden como um símbolo da sabedoria que o maligno demiurgo tentou esconder de Adão e Eva. Tá? Então vocês viram, eu até mostrei esse gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Mostrei para vocês. Ok? Depois eu vou voltar lá com ele. Tá? Então o Orígenes, né, e o Celso diz o seguinte: Celso e seu oponente Orígenes, né, ambos descreveram o diagramas, embora não do mesmo jeito. Celso descreveu como 10 círculos separados, circunscrito por um círculo, tá? A alma do mundo. Okay? O Leviatã, dividido por grossa linha negra, o Tártaros, tá? Junto com o quadrado, com as palavras ditas no portão do paraíso. Então, do que ele está falando? Ele está falando, vamos pegar aqui, ele está falando, vamos aqui, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Tá? Eu vou voltar aqui, ok. Vamos pegar aqui a imagem. Vamos pegar a imagem. Essa aqui é a Sofia. Então eu vou pegar a imagem aqui, ó. A melhor compreensível, essa aqui, ó. Tá? Então o que é que ele está explicando lá? Tá? Ele está explicando exatamente este aqui, ó. Tá? Quer ver? Vamos voltar lá. Tá? Volta lá, ele diz o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Dividido por uma grossa linha, tá aqui a grossa linha, ó. Aqui, ó. Tá? Então ele diz assim: ambos descreveram diagramas, embora não do mesmo jeito. Celso descreveu como 10 círculos separados, tá? A alma do mundo Leviatã, ok? Dividido por grossa linha, aqui, ó, certo? Linha negra, o Tártaros, tá? Tártaro, junto com um quadrado
com a palavra ditas no portão do paraíso. Tá? Aqui, ó. Certo? E aí, ele vem aqui, ó. Além disso, segundo Celso, os ofitas adicionaram citações de profetas e círculos sobre círculos, como algumas coisas escritas dentro de dois grandes círculos cosmológicos, representando Deus Pai e Deus Filho. Tá? Muito bem. Vamos aqui. Orígenes mantém os dois círculos concêntricos com uma inscrição passando pelo diâmetro de ambos, com as palavras pater, pai, tá? E ouk, filho. Um círculo menor flutua sobre o maior com a palavra amor, tá? Ágape, que é a palavra ágape. Então eles estão dizendo exatamente isso aqui, ó. Vamos marcar aqui que é para a gente entender. O pater, tá? Pater é o filho e o amor, tá? Uma parede que divide o meio, o reino do meio, tá? Divide o reino da luz do reino do meio. Dois outros círculos concêntricos, tá? Um claro e o outro escuro, representando a luz e a sombra. Ainda acima, tá? Importante isso aqui. Ainda acima desse círculo duplo está o outro, com a inscrição Zoé, aqui, ó, que quer dizer vida, tá? Que engloba dois outros círculos que intersectam e formam um romboide na interseção entre as palavras Sofia, tá? Aqui, ó, a natureza da sabedoria, e acima está escrito conhecimento. Tá? Conhecimento, tá aqui, ó, conhecimento. Abaixo está escrito sabedoria, né? E a palavra, tá? Origem da sabedoria. Existem ao todo 7 ciclos com os nomes dos 7 arcontes: Miguel, Suriel, Rafael, Gabriel, Yaldabaoth e Erataol. Aqui, ó. É isso aqui que a gente está falando, ó. Eles estão tentando explicar isso aqui, ó, mostrando exatamente esse aqui, ó, tá? Que os ofitas faziam questão de deixar, né, didaticamente o que eles achavam sobre isso, tá? Muito bem. Vamos agora aqui, né? Então, aqui vamos passar um pouquinho. Aí vamos entender a interpretação. Os arcontes são talvez idênticos às 7 gerações de Yaldabaoth. Eles significam um mundo corpóreo que segue o reino do meio, com o qual o domínio de Sofia faz fronteira, tá? A Sefirot da Cabalá judaica pode também ser ligada de alguma forma a este diagrama, mas a serpente como símbolo também é
encontrada relacionada com as religiões de mistério do Egito, da Grécia, da Fenícia, da Síria e mesmo da Babilônia e da Índia. Ok? Então, quando os sofitas fizeram toda essa reflexão e eles tentaram ser didáticos na explicação, eles não estavam em nenhum momento tentando explicar o inefável, o indizível, o incógnito. Não. Eles estavam criando um pensamento, uma filosofia, uma ideia, né, baseadas em visões que eles tinham. Né? No período deles era um místico, então eles consideravam tudo misticidade. Mesmo aquelas coisas que pareciam tecnologia, eles achavam que aquilo eram poderes místicos dos seres. Mas isso também mostra para nós, veja bem, tá? Que é o reino de Sofia, tá? O reino de Sofia, que está aqui, ó, ela é o entreposto, tá? É o reino do meio, tá? Para poder chegar para cá. Tá? Então, isso aqui é um diagrama ou fita, e eles, com certeza, tentaram mostrar para as pessoas a cosmogonia, a cosmologia que eles entendiam. Aí tem algumas pessoas que vêm dizer: você está tentando descrever o inefável, o não sei quem. Não. Se você pegar o livro de Urante e ler logo a introdução do livro, você verá uma coisa extraordinária. Você vai se surpreender, porque o livro vai exatamente na introdução dizer como houve o processo de Deus, né? Da deidade. Então ele vai explicar o que é deidade, divindade, Deus. Ele vai explicar o que são o absoluto da deidade, o absoluto universal, o absoluto inqualificável. Eles vão falar de vários seres que surgem a partir do surgimento do Pai universal, do Filho eterno e do Espírito infinito. Lembrando que quando eles surgem, esses, a partir do Eu Sou, que é o mesmo Ani, que é o mesmo Uno, o que é que acontece? Eles criam um espaço que é chamado Ilha do Paraíso. Isso eu estou falando do livro de Urante. Na ilha lá do Paraíso, de lá eles não podem sair. Por quê? Porque lá é o universo dos universos. A ideia do livro de Urante. Tá? Então, portanto, eles não podem sair de lá, porque se eles saírem de lá, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, há um desequilíbrio. Porque o livro de Urante, ele fala do universo dos universos, e que os 7 universos circulam em torno deste universo. Tá? Então, quer dizer, no centro está a Ilha do Paraíso, e está Avona, e de lá tem os 7 universos ao redor. E de frente de cada universo há uma esfera. Tá? Então, é algo extraordinário o livro de Urante, mas é preciso ser entendido, lido com muita atenção, porque senão a pessoa também não entende, tem um linguajar bem complicado, e são poucas pessoas que conseguem lê-lo. Eu já vi muita gente falando bobagem, dizendo que se você ler, você não sei o que, vai acontecer não sei o que tem mais. Essa é bobagem, gente. Desculpa. Mas o livro de Urântia procura ser didático.
Agora, se vocês me perguntarem quem forneceu essas informações aí, eu não posso dizer que sejam seres espirituais legítimos, sei lá. Eu não posso afirmar isso. Porque isso também pode ser uma informação arcôntica. Tá? No entanto, eu sempre digo, vale a pena você ler o livro, mas você tem que começar pela introdução, senão você não vai entender o restante da história. Tá? De como tudo surge, por quê? Porque eles vão partir. O livro de Urântia é diferente de outros livros, eles partem de lá, da Ilha do Paraíso, o surgimento do Pai, do Filho e do Espírito, para chegar até a Terra. Né? Surgimento dos humanos, etc. e tal. Ok? Então é importante a gente entender isso aqui. Tá? Agora, vamos aqui, né, vamos aqui falar primeiro sobre isso aqui. Ó. Vamos lá. Tá? Vamos explicar aqui. Tá? Essa fonte aqui é interessante porque, assim, em muitos sistemas gnósticos e heresiólogos, tá? O Ser Supremo, e aí nós estamos falando do Ser Supremo, olha aqui, ó, tá? Estamos falando do Ser Supremo, tá? É conhecido como a mônada, tá? Aqui, ó. É conhecido como a mônada, o uno, ok? O uno aqui, ó, tá? E o absoluto. Então, como é que você vê isso aqui? Então, ele é o uno, o absoluto, o aeon teleios, quer dizer, o perfeito aeon. Ele é também conhecido como bitos, profundidade, ou pro-arge, antes do início, aquele que vem antes, tá? Certo? Ele é o e-arge aqui, ó. E-arge, né? Que quer dizer o início, o Pai inefável. O Uno é a fonte primal do pleroma, tá? O Uno é a fonte primal do pleroma, tá? Região de luz. As várias emanações do Uno são chamados aeões. Então, vamos lá. Como é que a gente concebe uma ideia dessa, né? Então, veja bem. O Uno é a fonte é o núcleo do átomo, vamos supor. É o átomo primordial. Então, ele, tá? Ele é o reino total da luz. Então, vocês viram quantas definições se deram ao Uno? Ele se manifesta primeiro no Pai. O livro de Urântia chama o Uno de Eu Sou. O que eu acho assim um tanto desagradável. Por quê? Porque Eu Sou está relacionado ao Deus bíblico, e isso é um equívoco.
seja quem for a fonte, por isso que eu volto a dizer. Eu não sei quem foi a fonte que forneceu essas informações, mas eu sou não deveria ser o nome, tá? Deveria ser o uno, e não eu sou. Porque senão vai confundir um eu sou aparecido lá para Moisés, que nada mais é do que o Jeová. Então, seria um equívoco isso. Não é? Por isso que eu tenho algumas restrições ao livro. Tá? Primeiro porque eu acho também um exagero alguns deles acharem que o livro é a panaceia para... Não, gente. Tem coisas mais antigas que o livro de Urântia que falam tantas verdades quanto ele. Basta pesquisar. Né? Os gnósticos já tinham essa visão. Então, a visão do livro de Urântia não deixa de ser esotérica e gnóstica em certos aspectos. Tá? Então, importante a gente entender isso aí. Então, quando o rapaz falou que eu estava querendo definir né, o absoluto tal, não sei o que, o absoluto, tá? Que aqui também eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui. Vocês vão ver que os absolutos, eles vão surgir, ó, que quando daqui para cá, olha, se eu pudesse aqui traçar uma linha, eu ia traçar, tá? Mas eu iria traçar a linha para dizer o seguinte: daqui para cá são as trindades manifestas, daqui para cá elas não são manifestas, tá? Certo? Então aqui, ó, essa primeira trindade, essa segunda trindade, a terceira trindade, a quarta trindade, que é chamada a trindade das trindades. Por quê? Porque todos estes três aqui surgiram, todos estes aqui, a partir do momento que surgiu o Pai, o Filho e o Espírito. Ok? Então, a fusão dessas quatro trindades volta a ser o Uno, a deidade suprema e absoluta. Aí você entende por que os gnósticos diziam que o Ser Supremo é conhecido como a mônada, o Uno, o absoluto, tá? O Aeon Teleios, ou o perfeito Aeon, Bitos, profundidade, ou também é chamado de Proargue, antes do início, é aquele que estava antes de tudo, né? Reargue, o início, o Pai inefável, né? Então, o Uno se manifesta através do Bitos, tá? Mas ele tem esses vários nomes. Dentro de algumas variações do gnosticismo, especialmente inspiradas por Monôimos, o Mônade era o mais alto Deus onipotente com grande poder infinito que criou todas as demais divindades inferiores e os elementos similares aos aeões, tá? Aqui, ó. Algumas versões mais antigas do gnosticismo, especialmente as da escola valentiniana, uma divindade inferior chamada Demiurgo, tá aqui, ó, o Demiurgo, tá? Teve um papel central na criação do mundo material, tá? Complementar ao papel do mônade. Nessas tradições, o Deus do Antigo Testamento é frequentemente considerado sendo o Demiurgo e não a mônade. Tá aqui, ó.
né? Então, o demiurgo não é a mônada, não é o Bitos, não é, tá? Ele está muito abaixo da Sofia. Ele é um arconte. Ele é chamado de proarcon, ou arconte-chefe, ou demiurgo. Tá? Ele recebe outros nomes, como Jeová, Javé, né? Yahoo. Tá? Ele vai receber o nome de Brahma, vai receber o nome de Alá, vai receber o nome de... Enfim. Tá? Esses seres, eles estavam muito abaixo daquilo que se poderia chamar de divino. Esses seres eram profundamente materiais. Então eles morriam. Tem vídeos aí eu lendo, né, o Salmo 82, escrevendo isso. Né? Então, não se cria confusão entre o Bitos, ou a mônada, ou o Uno, com o demiurgo. Não tem nada a ver. Ele não é nem emanação da mônada. Não é. Ok? Então precisa ter essa compreensão. O Deus da Bíblia, chamado Jeová, Javé, seja lá o que foi, lá no árabe o Alá, e lá no hindu Brahma, e lá não sei aonde, eles são os mesmos seres. Tá? Muito bem. Vamos aqui. Ok? Então, o demiurgo não é a mônada, sendo que algumas passagens podem se referir a ambos. Tá? Vamos lá. De acordo com Hipólito, tá? Esta visão foi inspirada pelos pitagóricos, para quem a primeira coisa a existir foi chamado de mônada. Tá? Que então deu existência da díade, tá? Dos primeiros dois, que por sua vez pariu os números, e este ponto daí da linha, assim por diante. Tá? Então, olha aqui, tem um símbolo, né, da mônada dos pitagóricos, que eu já até mostrei algo sobre isso, né, do pitagorismo, né, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco mais algo sobre isso. E aí, ó, você vai entender que as escolas gnósticas tinham o interesse de fazer essa correta separação. Eu acho que os ofitas foram mais felizes do ponto de vista didático, na hora de mostrar que cada realidade, tá, separada. Cada realidade separada. Né? Vamos para aqui. Então, filósofos pitagóricos e platônicos, como Plotino e Porfírio, condenaram o gnosticismo por seu tratamento dado à mônade ou ao uno. Por um longo tempo, uma lenda persistiu sobre um jovem chamado Epifanes, que teria sido o líder do gnosticismo monádico, que teria morrido aos 17 anos. Porém, estudiosos acreditam que esta lenda teria surgido de uma má interpretação das palavras gregas Epífanes, que deve ser entendida como um nome próprio num texto, quando de fato significa distinto,
como um distinto amigo, tá? Então, a gente já vê isso aqui, tá? Então, aqui também, né, é importante a gente decifrar aqui algumas coisas. Quando se fala do absoluto, tá? Em filosofia é definido como a realidade suprema fundamental, independente de todas as demais. Às vezes é usado em termos interativos para Deus ou o divino. Na filosofia analítica, na filosofia pragmática, o absoluto é tudo aquilo que não se deixa falsear. Na filosofia idealista, o absoluto é a soma de todo ser atual e potencial. No monismo idealista, tá, serve como um conceito para a realidade incondicionada, que é o fundamento espiritual do ser, ou a totalidade das coisas consideradas. Tá, olha aqui, eu vou grifar isso aqui que é importante. A totalidade, tá? Aqui, ó. A totalidade das coisas considerada como uma unidade espiritual. Então, nós vimos o que é a mônada e estamos vendo o que é o absoluto. Não é? Então, o absoluto vem do latim solutus ob omni, omni re, compreendendo que é em si e por si. Em si e por si. Independente de qualquer outra consideração ou condição. É a quintessência da abstração. A essência é o termo da generalização. Assim, o absoluto foi considerado por uns como ideia, como a verdade, como o princípio fundamental que derivam todos os outros, como o ser, por excelência, princípio e causa de tudo quanto existe, ao passo que os outros apenas representam uma pseudo-ideia. Tá? Olha aqui. Então, aqui, ó, o absoluto, gente, é o princípio fundamental que derivam todos os outros. Então, quem é a mônada? É o absoluto. Tá? É o absoluto. Então, vamos lá. Na filosofia grega antiga, o conceito de uma realidade absoluta são encontrados na busca do princípio último pelos pré-socráticos, como o apeiron. Isso aqui é uma palavra interessante, tá? Nous, aqui, ó, tá? Que é a mente, né? O apeiron ou a mente de Anaxágora e Heráclito. O ser, tá? Aqui, o ser de Parmênides. Em Platão, vemos a teoria das formas e ideias como o tipo mais ideal em oposição aos fenômenos temporários que delas participam, e são como sombra das imagens. A ideia do bem é tida por ele como a maior e mais absoluta. Aristóteles aborda em sua metafísica o conceito de motor imóvel. Quer dizer, a mônada é o quê? Para Aristóteles, o motor imóvel. Por quê? Porque não tem ninguém movimentando ele. Ele movimenta tudo, mas não é movimentado por nada. Então, é por isso que ele é o centro do pleroma, porque é dele que se origina todas as outras coisas. Né?
importante entendermos isso. Então, a gente começa a abrir a nossa mente quando a gente concebe as ideias. Tá? Porque os gnósticos eles não surgem do nada. Eles surgem dentro de um espaço, de um tempo, e eles eram profundamente conhecedores das filosofias, das ideias filosóficas, dos conceitos. Okay? Importante entendermos isso. Né? Então vamos lá. Tá? O motor imóvel como fundamento cósmico. Tá? E isso também vai ser usado pelo Tomás de Aquino. Tá? O conceito de absoluto foi introduzido na filosofia moderna, notadamente por Hegel. Né? Hegel também pode. Eu estou pronunciando, mas é Hegel, eu acho. Tá? Palavras inglesas, gente, é meio complicado. Nem os ingleses sabem falar direito inglês, que dirá o brasileiro. Hegel, né? Para a soma de todo ser real potencial. Para Hegel, afirma o estudioso de filosofia Martin Heidegger, o absoluto é o espírito que está presente em si mesmo na certeza do autoconhecimento incondicional. Então ele está dando uma definição aqui. Ó. Tá? O absoluto é o quê? É o espírito que está presente em si mesmo. Tá? Na certeza do autoconhecimento incondicional. Segundo Hegel, afirma Frederick Clapton, o historiador da filosofia, a lógica estuda o absoluto em si. A filosofia da natureza estuda o absoluto por si mesma. E a filosofia do espírito estuda o absoluto em para si mesma. Ele é essencialmente no idealismo alemão, sendo o seu conceito também encontrado nas obras, tá, de Schelling, né? E foi antecipado por John, tá, Goldliber, na filosofia inglesa e etc. Tá, se diz que o conceito, né, de absoluto, o conceito absoluto de Deus, tá, que é aqui, o conceito absoluto de Deus, enquanto que Josiah Royce, o fundador da escola filosófica do idealismo americano, equipou-os. Tá? Então vamos ver. Nas religiões que abraçam o conceito de absoluto, de uma forma ou de outra, incluem o hermetismo, o hinduísmo, o jainismo, o taoísmo, o islamismo. Algumas filosofias judaicas e existenciais ou metafísica, formas de cristianismo, termos que servem para identificar o absoluto entre si. Tá? Tá, aqui. Inclui, né, o Iki, Brahman, Adi-Buda, Alá, Paramabram, Tetragrammaton, Deus, o Divino e inúmeras outras denominações. No leste da Ásia, o conceito de Tao. No sul da Ásia, o conceito de Nirvana é sinônimo de descrição para atributos do absoluto usado na cidade. Então, agora você presta atenção que tudo isso aqui, nenhum desses seres aqui é a mônada, é o uno. Todos eles são, em tese, quase a mesma pessoa. O Alá,
tá? O Brahma, o Jeová, e por aí vai, Zeus, etc., são todos seres que não são emanados da mônada. Eles não vêm, tá, do pleroma. Tá? Aí vai a Índia com as suas religiões, né? Eu vou dar um pulinho porque eu não vou, né? Então nós podemos verificar isso tranquilamente, tá bom, meus amigos? Aí tem referências, etc. Então, quando você, tá, pega as figuras, né, como essa aqui, você percebe, então, que os ofitas tinham um conceito corretamente, né? Via aqui, ó, a Sofia ficava no reino do meio, tá? Aqui, esse reino dominado por esses aqui, por esses arcontes, e aqui dominado também pelos arcontes, tá? Enquanto que para cá, para cima, tá, ficava o reino sefirótico, ou o reino de Sofia, melhor dizendo, né? Então, é aquilo que nós chamamos de paraíso, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente apresenta essa simbologia aqui, que é o fita, é exatamente para designar todo esse processo, tá? E mostrar que o pleroma está bem acima e que a Sofia está aqui na mediação. Ela é a mediadora junto com o Cristo, tá? De tudo, né? Então, as almas, os corpos, os corpos ressurretos ou os corpos moronciais, eles, ao ultrapassarem as esferas, se eles conseguem, eles adentram no paraíso, tá? E daqui há todo um processo para frente. Por quê? Porque o espírito, ele vai também fazendo um processo de evolução nesse caminho, tá? De ascensão, o ascensionamento, ok? Então é importante a gente entender isso, né? São coisas que as pessoas acham que é fácil vir fazer vídeo e fazer estudos, mas a gente precisa entender conceitos, porque o universo é feito de conceitos. Tá? Se você não dá um conceito a alguma coisa, aquela coisa não tem existência. Então, quando você diz que o Jeová é o demiurgo, você está dizendo exatamente que ele não é a mônada, ele não é o absoluto, ele não é a totalidade. Ok? Então aí é que a gente precisa se concentrar. Por quê? Porque o pleroma é a totalidade de Deus, a totalidade da deidade, né? Então, quer dizer, o uno, ele se torna absoluto à medida que as partes dele, que são os aeões, as divindades, né, tudo em torno dele é parte dele. Então a ele retorna. Ele é como se fosse um grande computador, o uno, a mônada. Ele é um grande computador que eu vou dar um exemplo até melhor. Ele é como se fosse o nosso cérebro, que recebe todas as informações das células que percorrem o nosso corpo e voltam. Você vê que o nosso sangue, ele desce, volta,
é bombeado pelo coração, passa pelo cérebro e ali passa as células, trazendo as informações do resto do corpo. Então elas trazem e levam informações, trazem e levam informações. Então é por isso que Jesus chamou a igreja de um corpo, comparou com um corpo. Por quê? Porque a cabeça, ele disse, né, a cabeça é Cristo. Então, quer dizer, quem é que comanda o corpo? É a cabeça. Quando alguma parte do nosso corpo começa a agir por conta própria, é porque uma célula não está levando informação. E as células egoístas se tornam cancerígenas. Então, vamos comparar o uno com o cérebro, tá? E as células como os aeões. Então, é eles que percorrem, trazem informação e levam informações. Tá? Mas o comando é a cabeça. E aí é que está esse grande mistério. Por quê? Porque ele é o corpo. Ele é a totalidade, porque o cérebro não é desvinculado do corpo. Então, o cérebro faz parte do corpo, a cabeça faz parte do corpo. Então, ele é a cabeça dos aeões. Ele é o proargue, aquele que está no princípio, no início. Então, é ele que comanda o corpo todo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é o corpo. Ele faz parte do corpo. E isso é maravilhoso também. A gente observar que em nós existe uma semente divina, tá? A centelha divina, a vida zoética, tá? E o livro Durante chama de ajustador do pensamento, ou ajudador da mente, tá? Que é essa parte da mônada, do uno em nós, que nos faz ser diferente dos arcontes. Tá? Que nos faz ser diferente dos arcontes. Tá? Não tenha dúvida disso. Ok? Mas nós voltaremos com muito mais estudos. Nós estamos apenas fazendo um caminho. Obrigado a todos que estão assistindo e a todos que estão dando sugestões. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Faça comentários aí embaixo e dentro do possível eu respondo e se não eu explico nos próximos vídeos. Tá bom? Forte abraço e até o